Boa noite, gente! Estamos no ar com mais uma transmissão ao vivo. Quem for entrando vai me falando um oi, vai me falando de onde você está falando. Hoje a gente tem um assunto bem legal. Quem vai entrando também compartilha a live. Deixa eu dar uma olhada aqui do lado, porque hoje meu retorno está aqui do ladinho. Deixa eu ver, porque eu vou compartilhar também, né? Então, deixa eu dar um enter aqui para atualizar. E... Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Aqui, compartilhar. Compartilhar. Olha, eu já fiz o que a produção falou que não era para eu fazer. Deixa eu mudar aqui. Ah, meu Deus. Aqui. Aqui, compartilhando. Deixa eu colocar aqui. Ai, meu Deus, eu não tô conseguindo. Aqui, achei, aqui, publicar, pronto, compartilhei. Então, aí no seu celular, se você estiver me assistindo pelo celular, você pode colocar embaixo dos comentários, bem do lado, existe o botão compartilhar. Quando você compartilha, você está me ajudando a alcançar o máximo de pessoas possíveis para divulgar o conteúdo, para ensinar pessoas, para ajudar pessoas a alcançarem o sucesso na sua vida profissional. Quem vai entrando, vai me falando um oi, vai me falando de onde você está falando. Hoje a gente vai ter um assunto bem legal e nós vamos falar sobre gafes que as pessoas geralmente cometem na internet e que nas redes sociais e que atrapalham totalmente a vida delas. Então, se você tem dúvidas, perguntas durante a live, o que for surgindo, você vai colocando aqui e eu vou te ajudando e respondendo. Quem entra, fala um oi para mim. Então, às vezes a pessoa lá entra, ela me fala oi, daí eu não sei que você está me assistindo. Então é importante a sua interação, é importante o seu comentário, é importante que você coloque as suas perguntas, coloque as suas dúvidas, para a gente ter essa interação legal, para ser uma live bem dinâmica, com muita participação, ok? Bem, recadinhos, toda live vocês sabem que eu começo com os meus recadinhos, né? O momento jabá. Então vamos lá. Quem não me segue no Instagram, entra lá, Glaucia Passarelli Coach. E coach, gente, é C-O-A-C-H. Coach. C-O-A-C-H. Olá, Camila! Saudade de você também. A Camila foi minha aluninha lá no curso do Senac. Nossa, que bom ter você aqui comigo. Obrigada por estar participando. É um prazer ter você aqui. Hoje a gente vai falar, Camila, sobre a questão das gafes. Essa foi até uma aula que eu cheguei a dar para vocês quando a gente falou de marketing pessoal. O que a gente deve ou não fazer nas redes sociais. E aí, gente, além disso, para quem não me segue lá no YouTube, entra lá no meu canal do YouTube, Glaucia Passarelli Coach também. Lá vocês vão ter uma série de vídeos bem legais, onde eu trago um monte de conteúdo referente à vida profissional, carreira, equilíbrio, qualidade de vida e uma série de outros conteúdos. Então é bem interessante. Se vocês conhecem alguém que está precisando dar uma guinada na sua vida profissional, que sente-se que está patinando na vida profissional, que não consegue alcançar o sucesso que deseja, você pode compartilhar com essas pessoas esses vídeos para estar ajudando essas pessoas a alcançar o objetivo, aquilo que elas desejam. Quem entra, gente, vai compartilhando, clica em compartilhar para a gente atingir o máximo de pessoas possíveis, ok? Eu estou vendo aqui está o meu retorno, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha. Quem vai entrando, já entra lá no YouTube. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Além disso, a gente tem também o curso que eu desenvolvi, que é de planejamento estratégico de carreira. Oi, Arthur! Seja bem-vindo! Que bom ter você aqui! Hoje a gente vai falar sobre gafes e como gerenciar o nosso perfil dentro da rede social. Bem associado também à questão do marketing pessoal, que foi uma live que você já participou também. Então, se tiver dúvida, pergunta, questionamento, é muito importante a participação de vocês. Vai falando um oi aqui para mim, quem vai entrando, vai compartilhando a live. Quem não fez o curso ainda, tem disponível o curso. Depois que terminar a live, a produção vai postar aí para vocês o link do curso de gerenciamento de carreira. Como é que eu faço para alcançar meus objetivos na minha vida profissional? Eu sei que eu estou infeliz, eu sei que eu não quero o que eu estou vivendo hoje, eu me sinto insatisfeito com a minha vida profissional. No entanto, o que eu estou fazendo para mudar essa situação? Como é que eu saio desse ciclo de realidade? Como é que eu consigo romper esse ciclo que eu estou preso, esse ciclo vicioso que eu estou preso na minha vida? Olá,
Júlio! Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo elogio. Que bom. É muito interessante porque eu monto as lives de acordo com a demanda que vocês mandam para mim. Então, se vocês têm algum assunto, alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão de assuntos para live, aqui é o momento que vocês podem compartilhar, trazer esses assuntos e eu vou fazer com o maior prazer para vocês. Além disso, quem não acessou o e-book, eu tenho o e-book Como Criar Metas Inteligentes. Desta última vez que eu vi, eu publiquei um trecho desse e-book lá no Administradores, né? No site dos administradores. Tô gaguejando, né, gente? Eu publiquei o texto do e-book lá no site do Administradores. E da última vez que eu vi, tinha 9.000 views. Então, é um conteúdo assim que ganha uma relevância bem legal. E eu estou disponibilizando esse conteúdo de forma gratuita para você que quer traçar metas para a sua vida, para você que quer sair, para você que quer fazer um 2017 totalmente diferente. E é muito mais, gente, do que automotivação, do que autoajuda isso. São ferramentas práticas para ajudar você a tirar tudo aquilo que é sonho seu que está no papel e transformar esse sonho em realidade. Além disso, a gente tem a nossa página no Facebook, Glaucia Passarelli Coach, que toda quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem live. De quinta-feira às 8 horas da noite e de sábado também às 8 horas da noite eu trago conteúdo com vídeos exclusivos para vocês. A gente está na série de vídeos sobre motivação. Vocês viram que eu disponibilizei, eu tive várias pessoas que mandaram o e-mail fazendo o teste lá do Maslow para entender quais são suas necessidades. Se você não fez ainda, você pode entrar lá, fazer o teste e aí eu vou traçar o diagnóstico, vou mandar no teu e-mail, é um personalizado, não é uma coisa assim, eu vou ter um diagnóstico genérico de um teste da internet. Não, eu vou analisar o teu teste e vou mandar direto para você no teu e-mail. Então, se você não fez ainda, entra lá no vídeo, assiste para entender como funciona, o que são essas necessidades e aí você preenche o teste, manda para mim e aí em 48 horas eu te respondo, ok? Então, se você não fez ainda, faz lá, tá? Na live passada, teve um pessoal que esteve comigo, que foi bem legal a nossa live passada. Eu fiz uma série de desafios, né, para as pessoas que estavam assistindo, então é muito importante a sua audiência. Se eu faço o que eu faço, é porque você está comigo. Então é muito importante que você esteja aqui, manda muito recadinho para mim. Quem vai entrando vai me falando um oi, vai compartilhando a live, porque esse é um momento muito especial, que eu gosto de estar com vocês, eu gosto de estar aqui, eu gosto de falar sobre esses assuntos e eu gosto da interação de vocês. Então, para eu entender que faz sentido, eu quero que você coloque bastante coraçãozinho aqui para mim, coloca bastante joinha, embora nesse meu retorno aqui eu não estou vendo os corações acho que eu só consigo ver nos aplicativos do celular. Mas não interessa, depois eu assisto a reprise. A produção até tira sarro de mim e fala assim, Glaucia, toda vez que você faz a live, depois você assiste. Assisto, porque eu preciso ver, né, o conteúdo, ver como que foi a live, a interação, os assuntos. Então, toda vez eu assisto e eu vejo que vocês estão mandando coraçãozinho, um monte de joinha, coisa para compartilhar, para estar fazendo diferença e trazendo audiência. Vamos lá. Então, vamos entender, gente? Quais são as 5 principais gafes que, pelo amor de Deus, você nunca, em hipótese alguma, deve cometer na internet ou nas redes sociais se você quer ter sucesso profissional? Ou seja, o que você não pode fazer na internet de jeito nenhum, que vai te prejudicar profissionalmente, que vai literalmente queimar o seu filme? E é interessante porque como é que surgiu esse assunto? Eu faço FGV, né? Tô terminando, se Deus quiser, agora eu termino minha graduação lá, minha segunda graduação, na verdade, em gestão comercial na FGV, na área de administração. E durante o workshop, a gente fez um exercício. E nesse exercício, eles colocaram uma pergunta que a gente tinha que ver a seguinte questão. Imagine que você vai fazer um processo seletivo para uma empresa e durante o momento de recrutamento, a empresa pede para você a sua senha do Facebook, do seu Instagram, para poder acessar o seu conteúdo. Olá, menina! Seja bem-vinda! Entra, compartilha aí. Então, imagina a seguinte situação, você está no processo seletivo, a pessoa fala assim para você, olha, para você entrar na empresa, você vai ter que compartilhar, você vai ter que dar pra gente a tua senha do Facebook, a tua senha das tuas redes sociais, Instagram, LinkedIn e etc, para que a pessoa tenha acesso às tuas redes sociais.
Imagine que você está desempregado e esse era o case, você está desempregado, qual que é a sua atitude numa situação como essa? Qual que é a sua atitude numa situação como essa? Durante um processo. E o que é interessante é que esse case, ele vem... Boa noite, Lucas! Seja bem-vindo! É interessante que esse case, ele vem de um fato real que aconteceu numa empresa dos Estados Unidos. Olha só, então a pessoa, para entrar no processo de seleção, ela tinha que fornecer a senha das redes sociais dela. Numa situação como essa, você ia fornecer a senha, você não ia fornecer a senha, e aí foi todo um debate que a gente teve durante esse workshop sobre essa questão, a questão ética do recrutamento, a questão ética de se cobrar isso, até que ponto vai a vida pessoal e a vida profissional da pessoa, até que ponto a empresa ela pode entrar na minha vida e até que ponto eu entro dentro da empresa. Até que momento existe uma linha entre que separa o eu profissional do meu eu pessoal, da minha vida pessoal, né? E isso é uma coisa que hoje ela é meio que tá ligada, gente. Hoje é muito difícil você conseguir desvencilhar o teu perfil profissional do teu perfil pessoal. Então, por exemplo, quando a gente fala de redes sociais, eu falo de Facebook, eu falo de Instagram, eu falo de LinkedIn, o que acontece? É muito importante que a gente tenha consciência que hoje as empresas, elas usam todos esses tipos de redes sociais para fazer o recrutamento e seleção. Então, é comum o recrutador entrar no perfil, buscar, dar um Google literalmente no nome da pessoa para ver como aquela pessoa se posiciona. E o que acontece às vezes? A pessoa coloca lá na ficha, preenche a ficha, e aí, durante a entrevista, a pessoa pergunta assim, você bebe? A pessoa fala assim, não bebo. Aí, quando vai, o recrutador olha o perfil da pessoa, tá lá a pessoa com um copo de cerveja na mão. Você fuma? Não fumo. Aí vai lá, entra no perfil da pessoa, tá com cigarro. Por mais incrível que pareça, isso acontece. E eu já vi casos e situações de pessoas assim, que perderam uma vaga, que perderam algo dentro do processo seletivo, ou que estavam procurando uma promoção, alguma coisa assim. E o que aconteceu? Por conta disso, acabaram sendo prejudicados. Quem vai entrando, gente, me fala um oi, curte, compartilha a live. Se tiver dúvida, se tiver pergunta, coloca aqui para mim e aí a gente vai conversando, batendo papo, ok? Então, é importante eu entender qual que é esse meu posicionamento. Poxa, se eu quero ter uma vida profissional de sucesso, inevitavelmente, com a internet, nós estamos sendo constantemente vigiados. Constantemente nós estamos passando por situações e o pior de tudo é que nós nos expomos a esse tipo de situação. Então, é importante que você de jeito algum, de hipótese alguma, cometa esses 5 tipos de gafes que eu vou falar para você aqui durante esse nosso bate-papo, tá bom? Então, qual que é a primeira gafe que não pode, você não deve, gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Fotos constrangedoras, fotos e imagens constrangedoras. Eu tive uma experiência de ver um profissional. Esse profissional, ele era um profissional liberal e ele tirou uma foto sem camisa com um vidro de uísque assim do lado, né, fingindo que estava morto de bêbado, caído num puff. E aí, quando eu vi isso, né, eu falei, gente, é um profissional liberal. Imagine se a pessoa vai, procura o nome dele, acha o perfil do Facebook e acha uma foto como essa. Você contrataria uma pessoa assim? Essa pessoa, quando você acessa esse perfil, ela tá te passando essa imagem de idoneidade, de seriedade em relação ao trabalho? Infelizmente, eu não sei qual que é a tua percepção, mas na minha percepção, isso não foi passado. Então, a gente precisa zelar muito pela nossa imagem. Glaucia, eu vou montar um fake agora? Vou ser um fake? Não, a questão não é ser um fake, a questão é saber se posicionar de forma assertiva. Então, sempre... E eu vou dar uma regra para vocês depois, no final da live, de como se posicionar e o que você deve ou não fazer, porque é muito importante o seguinte, onde eu quero chegar na minha vida? Que tipo de profissional eu quero ser? Isso está diretamente relacionado aos meus posicionamentos. Hoje, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn são praticamente Big Brothers. Né? As pessoas... voltou o Big Brother, né, gente? Vamos combinar, né? As pessoas, elas estão constantemente recebendo informações, jogando informações na rede e qualquer pessoa tem acesso. São informações que são muitas vezes públicas. Então, me fala, por que a pessoa vai postar uma foto constrangedora? Por que a pessoa vai e coloca uma foto que muitas vezes pode prejudicá-la profissionalmente? Então, é uma coisa que
tem que se tomar um cuidado extremo. Então, preste muita atenção nas fotos que você tem colocado dentro do teu Facebook, dentro do teu LinkedIn, dentro do teu Instagram, etc, tá? Então, essa é a primeira coisa. Primeiro, evitar fotos constrangedoras. Boa noite, Érica. Seja bem-vinda. Entra, compartilha, curte aí, manda um monte de coraçãozinho, embora eu não esteja vendo os coraçõezinhos, porque eu já estou fazendo a live do computador, então não estou vendo no celular. Como estou vendo no celular, não vejo os coraçõezinhos, mas depois eu vou assistir a reprise, e aí eu vou ver todos os coraçõezinhos que vocês estão mandando para mim. Então vamos lá. O que eu não posso cometer, gente? Primeira coisa que eu não posso fazer, postagem de fotos constrangedoras. Sabe aquelas fotos, né, que faz carinha e biquinho? Tudo isso tem idade para ser feito. E a gente precisa ter essa consciência. Que tipo de imagem eu quero que as pessoas tenham de mim? Outro dia eu estava assistindo um programa lá na casa da minha mãe. E tinha uma mulher que ela cuida da imagem das pessoas. E aí ela tinha uma moça que ela tinha o cabelo rosa, usava roupas transparentes, curtas, decotadas, muita maquiagem. E aí ela falou assim para a moça, que tipo de imagem você acha que as pessoas têm de você? E a moça nunca tinha parado para pensar nisso. E eles pegaram uma foto da pessoa, dessa moça, e foram para a rua para perguntar qualquer imagem. Teve um rapaz que falou assim, nossa, se eu encontrasse uma mulher dessa na rua, eu saia correndo. Olha a imagem que ela estava passando. E o sonho dela era ser uma profissional de maquiagem, que cuidava de maquiagem, cuidava de aparência. Mas a aparência dela fazia as pessoas correrem. Então, toda vez que eu me posiciono, que eu coloco alguma coisa no meu perfil do Facebook, nas minhas redes sociais, é importante que eu tenha consciência de que eu estou passando uma imagem para as pessoas. E muitas vezes eu estou passando uma imagem que não é aquilo que eu quero. Tá fazendo sentido, gente? Como eu não tô vendo os coraçõezinhos, coloca aqui pra mim sim, ok, porque daí eu tô entendendo que vocês estão acompanhando, que a transmissão tá chegando legal, vocês estão vendo que o conteúdo tá fazendo sentido, que vocês estão gostando, e manda pergunta pra mim. Então, se tem alguma dúvida... eu tenho vergonha. Pelo amor de Deus, não precisa ter vergonha, né? Nós estamos todos em casa. Então, é importante que você mande as suas perguntas, esclareça as suas dúvidas, para que a gente consiga alavancar a tua carreira de uma vez por todas. Combinado? Qual que é o segundo ponto, segunda gafe que você jamais, nunca, em hipótese alguma, deve cometer na internet, no Facebook, no Instagram ou em que lugar for? Gente, desabafo. Pelo amor de Deus. Outro dia eu tava no Facebook, e eu trabalho muito com o Facebook, e... tô mandando aqui, ó. Oi, Biju! Fica aí comigo, assiste aí. E eu tava no Facebook, e aí uma pessoa foi e fez uma postagem, sabe? Fazendo um desabafo em relação a uma amiga que tinha traído. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, Facebook não é lugar de ficar fazendo desabafo. Então imagine um recrutador, entra dentro do teu perfil, imagine você que é profissional liberal, um cliente, né? Meus clientes acessam muito meus perfis do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, entra lá e me vê falando e desabafando em relação a uma situação que aconteceu na vida. Que tipo de mensagem? Textão, isso mesmo, Arthur. Textão ninguém merece. Aí a pessoa fala e coloca aquelas frases, né? De, meu Deus, porque a vida dá voltas. E aí faz toda aquela situação que não faz sentido. Se você tem que se acertar com uma pessoa, a internet não é o lugar de fazer isso. Então, evite essa questão dos desabafos. E outra, papel, gente, aceita tudo. Então, cada vez é muito importante a gente entender o tipo de linguagem que a gente está usando. Porque quando você lê algo, você dá a entonação que você quiser aquele texto. Então, isso é muito importante. Quando eu tô lá, eu escrevo algo, eu posso falar assim, olá, tia Márcia, seja bem-vinda. Eu posso falar assim, não, ou posso ler, não. Então, quando a gente lê um texto, é diferente de quando eu falo com vocês. Quando eu tô falando com você, você tá vendo a entonação da minha voz. Você consegue entender a mensagem que eu tô querendo passar por trás da minha voz. Na linguagem escrita, não. Então, muitas vezes, a pessoa coloca uma coisa e tem uma interpretação totalmente errada. Por isso que é muito importante você tomar cuidado, inclusive com os e-mails que você manda profissionalmente. Leia o e-mail para uma outra pessoa, para que você veja o tipo de linguagem que você está usando, o tipo de comunicação, e se essa comunicação, muitas vezes, às vezes não está sendo agressiva, não está soando de forma agressiva para a pessoa que está recebendo a mensagem, ok? Faz sentido, gente? Então, nada de desabafos. Sabe o que você faz? Quando der vontade de dar aquele desabafo, escreve no papel,
Vai lá, escreve tudo que você tinha para falar, tudo que você tinha vontade. Depois você pode procurar a pessoa para se acertar com essa pessoa ou rasgar o papel e jogar fora. Mas no Facebook não é o lugar desse tipo de posicionamento. Se você quer ser um profissional de sucesso, se você quer desenvolver uma carreira, é muito importante que você tome essa série de cuidados. Lembrando, qual que é o primeiro gafe que a gente não pode cometer? Fotos impróprias. Conteúdo, foto que não faz sentido, coisas que podem te expor profissionalmente. Segunda coisa, os desabafos, como disse o Arthur aqui, textão. Ninguém merece os textões querendo lavar roupa suja dentro das redes sociais. Outra coisa, gente, que é muito importante, especialmente se você é um profissional que quer alcançar sucesso na sua vida. Erros de português. Às vezes, eu fiz 2 anos de letras. E às vezes eu vejo cada erro de português que eu quase tenho um troço. Aí, imagine o seguinte, você vai e coloca que você tem domínio de escrita oral, português, inglês, seja o que for. E aí a pessoa vai, o recrutador entra lá na tua página e vê um monte de erro de português. Coisas assim, que chega a ser dramático, os erros de português. Hoje a gente tem um Google. Então, se você tem alguma dúvida em relação a alguma palavra, vai e procura no Google. Tome muito cuidado com isso. E-mails que você vai mandar para o teu chefe ou para os teus subordinados, tome cuidado com os erros de português. A gente tem que observar muito bem, tem que observar essa questão de como eu estou me comunicando, a forma como eu estou comunicando. Oi, Beatriz, seja bem-vinda. A forma como eu estou... Prático, Arthur, é prático. Ai, prático, exceção. Quer ver uma palavra, gente, que todo mundo é exceção? Já viram a palavra exceção? E aí, como que escreve exceção? Coloca aqui pra mim como é que você escreve exceção. Porque eu quero ver se você sabe escrever exceção. Ansiedade com C. É verdade, Daniel. Ansiedade com C ninguém merece também. Então, você imagina, né? Eu, profissional, eu tô mandando e-mail pro meu diretor, eu tô mandando e-mail pro presidente da empresa. Eu tô mandando e-mail para os meus subordinados, para os meus pares. O mínimo que eu tenho que ter é justamente o quê? Olha lá, a Erika escreveu. Perfeito! Isso mesmo! Fazendo testes, né? Anticonstitucionalissimamente. Vamos ver como escreve. Eu vou fazer umas pegadinhas, né? E interessante que algumas empresas hoje, elas já trazem essa questão dos erros de português. O corretor ortográfico ajudou, né? Mas não tem problema. Por exemplo, existem palavras que são difíceis realmente. Gente, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Uma vez, eu juro pra vocês, eu vi uma pessoa escrever céu com S. Vocês têm noção do que é isso? Você escrever céu com S? E por que é importante? Porque geralmente dentro de empresas, o que acontece também? As pessoas pedem para você fazer redações, para você escrever, porque o recrutador, nesse momento, ele não está muito interessado nem na sua história de vida, mas é a forma como você redige algo, a forma como você se comunica. E aí você precisa obrigatoriamente escrever. E aí imagina a pessoa corrigindo lá a tua redação, e aí ele vê um monte de erro de português. Então, são certas coisas que acabam atrapalhando a nossa vida profissional. E especialmente aqui no Facebook, no Instagram e outras redes sociais, né? O que é importante é eu entender o seguinte, os tipos de comunicação. Por exemplo, eu tô conversando com meu amigo dentro do WhatsApp. Tá bom, eu posso usar o cadê? Sabe quando eu coloco cadê você? Cadê você, né? Que são algumas gírias que são usadas dentro desse meio de redes sociais. No entanto, quando eu estou mandando um e-mail para alguém, eu não devo usar esse tipo de abreviação. Eu não devo usar esse tipo de comunicação. Existe a questão da comunicação formal, que é importante ser usada, que é importante que eu tenha domínio, mas no momento em que eu estou numa roda de amigos, no momento em que eu estou conversando com alguém que é um amigo próximo dentro do Facebook, dentro do Instagram, seja onde for, eu posso usar outro tipo de comunicação. O problema é quando eu acabo confundindo as coisas e uso essa comunicação de uma forma errada. Então eu chego e vou expor um relatório para o meu chefe, eu vou me posicionar, eu vou fazer um e-mail, redigir um e-mail, eu não posso de forma alguma usar esse tipo de comunicação. Então tome cuidado com a questão dos
erros de português. Então, a gente já viu a questão das imagens, a gente já viu os desabafos, né, os textões, e além disso, a gente falou sobre os erros de português. Outra coisa, gente, comentários polêmicos. Olha, imagine o seguinte, imagine que você, como profissional, você pode ter a oportunidade de estar em vários lugares, em várias empresas. A gente nunca sabe o que vai ser da nossa vida. Aí você vai e começa a falar mal de uma empresa ou se posicionar. Tem coisas que a gente não aborda, brigas que não vale a pena a gente entrar. Por exemplo, política, futebol e religião. E aí a gente vê várias pessoas falando um monte de coisa, fazendo os textões em relação a posicionamentos políticos, em relação a times de futebol, em relação a questões religiosas. Quando a gente fala desses três tipos de situação, nós estamos mexendo com algo que são as crenças das pessoas, são paradigmas que elas estabeleceram para a sua vida. E eu costumo usar um posicionamento que é o seguinte: se eu vou entrar numa discussão que eu sei que ambas as partes não vão mudar de opinião, não tem por que eu entrar nessa discussão. Então tome cuidado com isso, porque às vezes as pessoas se posicionam e isso acaba prejudicando. Eu cito muito exemplo. Ai, obrigada, Márcia! Eu cito muito exemplo, que é o exemplo do Thiago Leifert. Eu vi uma entrevista com ele, que quando ele passou pelo processo de recrutamento e seleção, que ele, para ser repórter da Globo, ele era a segunda opção. Mas, o que aconteceu? O recrutador pegou o Twitter do cara que estava em primeiro lugar no processo, né, que estava melhor colocado que ele, e esse rapaz tinha tweetado o seguinte texto, que o presidente de determinado time de futebol, que eu não vou citar o nome, era um ladrão. E quando o recrutador viu isso, falou assim: olha, você como jornalista, quais são as fontes que você tem para afirmar algo? Você é um formador de opinião. E como formador de opinião, esse tipo de comportamento não condiz. Você não pode afirmar algo se você não tiver uma fonte idônea. Você está sendo cercado. Hoje, gente, tudo que a gente joga na internet, ele é público. Ainda que você possa até apagar, alguém pode ter dado print daquilo que você colocou ali. Então, tomem cuidado com isso. O posicionamento que você tem nas redes sociais, é muito importante você tomar cuidado. Pensar bem no que você escreve, pensar a forma como você escreve e nunca partir para esses bate-bocas. Já viram esses bate-bocas na internet? Aí a pessoa vai lá e começa a falar mal e faz um monte de coisa. Tomem cuidado com isso, não faz sentido, porque não é algo produtivo, não vai contribuir para o teu desenvolvimento profissional e vai ficar ali público para qualquer pessoa ver. Tá fazendo sentido? Se for fazendo sentido, vocês colocam aqui para mim, porque eu não tô vendo o coraçãozinho de vocês hoje, gente. Que triste. Eu adoro ver o coraçãozinho de vocês quando vocês mandam o coraçãozinho, joinha para mim. É muito importante, adoro a integração de vocês. Tem dúvida, tem pergunta, a gente tá indo para quinta gafe que jamais deve ser cometida dentro das redes sociais. Tem dúvida, pergunta, vai postando aqui para mim, escreve aqui para mim, porque é importante ouvir vocês, é importante ver que vocês estão gostando, que vocês estão acompanhando, tá bom? Outra coisa, gafe que não pode ser cometida na rede social. As redes sociais, na verdade, né? Instagram, Facebook, WhatsApp e seja o que for, elas são extremamente legais para comunicação. Então, eu consigo me comunicar. Eu lembro que quando eu trabalhei na Natura, logo que eu entrei, tinha pessoas que tinham muito tempo de Natura, né? E elas contavam que quando elas começaram a trabalhar na Natura, né, que mandavam os pedidos das consultoras, elas mandavam por fax. Você imagina? Fax, sabe fax? Então, às vezes, tinham 200 pedidos que era tudo por fax. Aí ficava, mandava por fax. Eu sou da época, eu já cheguei a mandar fax. Eu tô denunciando a minha idade, né? Eu sou da época que a internet era modem e aí ficava aquele barulhão. A gente não tinha a facilidade que a gente tinha hoje tem hoje de WhatsApp, de série de coisas. Essas ferramentas, elas são muito legais e elas ajudam no nosso trabalho. Mas a quinta gafe é que devem ser usadas com moderação. É, isso mesmo. Moderação. Cuidado, né? Eu vejo, às vezes, profissionais que usam, estão no trabalho, estão usando redes sociais. Eu até dei aula para o pessoal do Senac, que uma pessoa abriu uma vaga para uma loja, isso foi até um case que surgiu na internet, uma loja de vendedores de sapatos, procurando uma vendedora de sapatos, e ele colocou o seguinte anúncio, ele falou assim, olha, procura uma vendedora de sapatos que não use o WhatsApp. E ele não conseguia achar gente, porque ele estava
há um tempo atrás, o que tinha acontecido? Ele tinha várias pessoas que ele tinha entrado e que ele tinha 3 pessoas que ele já tinha mandado embora, demitido, porque as pessoas ficavam no WhatsApp e não atendiam os colaboradores. Então a gente precisa fazer essa dissociação. Glaucia, eu trabalho com redes sociais. Ah, já é outra coisa. Então, por exemplo, eu gero conteúdo, eu faço. Minha vida é trabalhar com redes sociais. Isso é uma coisa. Agora, se eu tenho outro tipo de profissão e essa profissão demanda que eu tenha atenção, demanda que eu faça uma série de situações, de coisas em relação a isso, eu não posso ficar pendurado no celular, eu não posso ficar com o WhatsApp, conectado no WhatsApp o dia inteiro, eu não posso ficar acessando meu Facebook o dia inteiro, porque isso vai afetar diretamente a minha produtividade. Rede social é bom? É muito bom. Mas ela também, ela pode roubar o teu tempo. Então, às vezes, durante o processo de coach, quando eu estou trabalhando gestão de tempo com meus coaches, nós fazemos a conta de quanto tempo essas pessoas passam em redes sociais. Então, e olha que interessante, a maioria das pessoas que reclamam de falta de tempo, o que acontece é porque elas passam tempo demais em redes sociais. A pessoa entra no Facebook, ela entra no Instagram, ela entra no WhatsApp e passa 2, 3 horas ali conectado, ligado, conversando, vendo mural, curtindo foto. E isso acaba prejudicando a questão da produtividade. Então, ao invés de estudar, ao invés de ler um livro, ao invés de fazer qualquer outra coisa, ela fica conectada, jogando e fazendo uma série de outra coisa. Então, é interessante usar? É interessante. É uma ferramenta excelente de comunicação? Sim. É uma ferramenta de network, onde eu consigo achar pessoas, me conectar com pessoas, onde eu consigo me posicionar profissionalmente? Sim. No entanto, é preciso moderação. Então, use, mas não abuse, ok? O que é importante em tudo isso, gente? Tá fazendo sentido? Ai, Raquel, seja bem-vinda, Raquel. Joguinho também, isso mesmo, Érica. Joguinho, a pessoa passa lá 4, 5 horas jogando. Eu vi até uma brincadeira, né? Falando do Candy Crush, que era a cocaína. Olha que horror, né? A pessoa passa 5 horas no Candy Crush. E passa que nem vê. E é um tempo extremamente improdutivo. Então, se eu, em vez de passar 5 horas, joga 1 hora de Candy Crush e vai ler um livro. Ou vai fazer um curso online. A gente tem vários cursos bacanas online. E aí, o que é importante, gente? O que é importante em tudo isso que a gente falou, para evitar esse tipo de gafe, é o quê? Use filtros. Use sempre filtros para qualquer conteúdo que você for postar. Antes de postar qualquer coisa, antes de mandar uma mensagem, antes de começar uma discussão, antes de fazer qualquer coisa, imagine o seguinte: pense muito bem se isso vai te ajudar profissionalmente ou se vai te prejudicar profissionalmente. Tente se enxergar pelos olhos de uma outra pessoa que está lendo aquele comentário, que está vendo aquela foto, que está participando daquilo e fala assim, poxa, se eu visse uma outra pessoa fazendo isso, qual que seria o meu tipo de comportamento? Qual que seria a minha atitude? O que eu faria? Qual que seria a minha percepção em relação a essa pessoa? Então, é muito importante que você tenha filtros. Quais são os filtros que você tem usado? O que você tem feito? Como está o teu Facebook? Imagina que eu vou entrar no seu Facebook hoje. O que eu vou achar no teu Facebook? O que eu vou achar no seu Instagram? Porque eu não sei se vocês sabem, mas existem pessoas que nós chamamos de headhunters, que são pessoas que procuram profissionais no mercado. E esses profissionais, essas pessoas, eles vão e começam a vasculhar a vida das pessoas porque eles querem trazer profissionais qualificados, pessoas competentes. E aí a pessoa entra e vê uma série de situações, uma série de coisas que muitas vezes não é legal. Um pequeno resuminho. Márcia, a live, ela fica salva no Facebook. Então, depois você pode assistir todo o conteúdo quantas vezes você quiser. Olha que legal! Então, gente, vamos recapitular. A gente estava falando sobre 5 gafes que não devem ser cometidas. Então, a primeira gafe sobre a qual a gente falou é a questão das imagens que a gente posta, tá? Então, cuidado com suas fotos do perfil, cuidado com o que você tem feito. A segunda, eu vou pegar meus papéis para lembrar, gente. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Aqui. Vamos lá. Então, a segunda são as postagens, tá? Que você tem feito, os desabafos. Então, eu uso os textões, né? Que foi até o que o Rafael falou. Os erros de português, que são extremamente imprescindíveis, que não devem acontecer de jeito nenhum.
E além disso, a questão do uso dos comentários polêmicos e o uso das formas de maneira inteligente. Deixa eu só recapitular uma coisa nessa questão do desabafo. O que aconteceu também, que a gente comentou quando eu fiz esse workshop lá na FGV, foi que pessoas que entram, gente, e começam a falar mal do chefe da empresa que está trabalhando no Facebook. Vocês já viram isso? Não, conta pra mim se vocês já viram isso. Porque o que acontece? A pessoa vai, ela posta no Facebook. Nossa, meu chefe é um carrasco, não sei o quê. Isso foi um depoimento de uma pessoa que estava lá e contou que presenciou uma situação como essa. Agora você imagina, a pessoa vai postar isso público. Um amigo vai lá dar print e mostra pro chefe. É suicídio profissional. Tem gente que gosta de suicídio. A pessoa tá literalmente dando um tiro na cabeça, profissionalmente falando. Então, são coisas que não se devem ser feitas em hipótese nenhuma. Se você tem pendências com o seu chefe, com o seu diretor, com o presidente da empresa, com um par seu, né? Um amigo de trabalho, um colega seu, vai e se acerte com a pessoa. Não use o seu Facebook. Tem uma frase que eu adoro, né? Que vem da produção, que fala assim, que Facebook é palanque de covarde. Facebook não é lugar para desabafo. Então, isso é muito importante. Tomem cuidado com isso. Revejam, porque toda vez que a gente quer algo na nossa vida, toda vez que eu quero alcançar algo, que eu quero ir além, eu preciso pagar um preço por isso. O Bernardinho, ele tem um livro que é super legal, que diz o seguinte: sem sangue, suor e lágrimas, é impossível se alcançar o sucesso. Então, se eu quero ser um profissional diferenciado no mercado, se eu quero atrair a atenção dos recrutadores, se eu quero atrair a atenção de clientes sendo um profissional liberal, eu preciso ser um profissional diferenciado no mercado. Eu não posso estar na média das pessoas. E isso exige um posicionamento. Isso exige que você abra mão de determinadas coisas em prol de outras. Toda vez que eu me projeto, que eu vou à frente, que eu caminho na minha vida, eu sempre deixo coisas para trás. E isso é uma relação de sempre ganho e perda. Tudo que a gente faz, a gente sempre tem ganhos e tem perdas. A questão é, eu estou disposto a pagar esse preço de me posicionar profissionalmente, de assumir essa postura, de assumir essa imagem e tocar isso na minha vida e alcançar o sucesso que eu estou desejando? E eu garanto para vocês, quando você começa a ver a sua vida de uma forma diferente, começa a trabalhar, a se autoconhecer, a enxergar a sua vida... Boa noite, Carlinha! A enxergar a sua vida de uma forma diferente, é muito importante que você comece com mudanças. E essas pequenas mudanças, eu falo isso para vocês porque isso foi um processo que eu passei quando eu comecei a me posicionar como coach. Quando eu comecei a trabalhar como coach, eu tive todo um posicionamento para entender o que eu gostaria de passar para as pessoas, a forma como eu ia trabalhar, a forma como a imagem que eu gostaria de passar para as pessoas, o meu marketing pessoal. E às vezes as pessoas não ligam para isso, as pessoas não entendem que muito da falta de ter uma promoção, de não conseguir aumentar, subir um cargo dentro da empresa, de não conseguir mais clientes, é justamente essa questão do marketing pessoal delas, o posicionamento que elas têm, a imagem que as pessoas têm dela e muito mais a autoimagem. Como ela se enxerga, como ela se vê. Eu tive uma experiência de passar de ter uma coach durante um processo, que ela olhava para ela, ela não se enxergava uma pessoa de sucesso. Então, todas as vezes que ela estava conseguindo coisas na vida dela, ela olhava para a vida dela e ela dava passos para trás. Ela se sabotava para não alcançar o sucesso. Então, era a questão da visão que ela tinha a respeito dela. E dentro do processo, a gente trabalha isso. A visão que você tem a seu respeito, a visão que as pessoas têm a respeito de você e como você quer ser visto. Então, são esses 3 tipos de faceta que a gente trabalha dentro dessa área da vida da pessoa profissional. E é importante que você entenda isso. Olha, como que eu tô hoje? Como que eu quero que as pessoas me vejam? Eu estou disposta a passar por esse processo de transformação? Estou disposta a mudar? E aí, dentro disso, você vai ter que abrir mão de determinadas coisas na sua vida. Faz sentido, gente? Vocês estão me acompanhando? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Se tiver, posta aqui pra mim, pra eu ver. Ah, eu tô triste porque eu não tô vendo os corações de vocês. Tô muito triste. Manda carinha pra mim, gente, aqui ó, no comentário, porque daí eu vejo. Porque os corações eu não tô vendo. Eu vou ver só na reprise da live. Vocês estão mandando coração pra mim? Se eu estiver mandando, coloca ok, estou mandando. Eu tô carente hoje. Alguma pergunta? Alguma dúvida?
Lembrando que depois a live fica salva aqui no Facebook, vocês podem entrar na página. E eu tenho um vídeo bem interessante que fala especificamente sobre marketing pessoal. Ah, ele que mandou coraçãozinho. Ah, coração. Ah, agora eu fico feliz. Isso vai suprindo a minha carência. Então tem vídeos onde eu falo sobre essa questão do marketing pessoal, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem mandar. Se surgir dúvida, pergunta em relação ao vídeo também, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá bom? Semana que vem eu tenho uma live totalmente especial para vocês. Semana que vem eu tenho uma live a pedido da Patrícia. Ela pediu uma live para a gente falar sobre autoestima. Então, semana que vem a gente vai falar sobre autoestima. E eu tenho uma surpresa que eu não vou contar. Só se você me assistir semana que vem, você vai descobrir qual que é a surpresa especialíssima, super especial, gente. Tenho certeza que você não pode perder a live semana que vem. Não pode. Porque vai ter uma surpresa muito legal. Então, marca aí, ó. Entra aí no seu celular agora e coloca aí nos seus lembretes, coloca no seu calendário, coloca numa mensagem, coloca um post-it, coloca um papel na geladeira, falando que semana que vem, quarta-feira, às 8 horas, você não pode perder a transmissão ao vivo, porque vai ter uma surpresa super mega blaster especial e a gente vai falar sobre um tema bem polêmico, que é autoestima. Como é que anda a sua autoestima? Tua autoestima de 0 a 10. Você tá bem? Ah, obrigada, Márcia. Você tá bem? Você tem uma autoestima boa? Você tem uma imagem sua boa de quem você é? Ou a sua autoestima tá baixa? Né? Você não se ama, não se gosta, acha que tá feio, gordo, barrigudo, cabeludo, sem cabelo. Então, semana que vem, quarta-feira, 8 horas, nós temos uma live extremamente especial com uma super surpresa e falando sobre o tema autoestima. Então, eu aguardo vocês quarta-feira que vem. Quem não curtiu a página, curte a página, vai lá, Glaucia Passarelli Coach, curte a página, ativa as notificações da página para você receber em primeira mão. Toda vez que eu entrar online, toda vez que eu entrar ao vivo, você vai receber uma notificação falando que eu entrei ao vivo para conversar especialmente com você. Eu vou terminando por aqui, já que vocês não têm dúvidas, né? Eu vou terminando por aqui, mas se surgir alguma dúvida, alguma pergunta, ainda você pode compartilhar a live, você pode clicar no compartilhar, ela vai ficar aqui e você vai atingir o máximo de pessoas possíveis, tá? Só lembrando, gente, não vale mandar em direto para as pessoas, tá? Você fala assim, eu sei, o fulano precisava ver isso aqui, aí você vai lá e compartilha. Cuidado com isso. Não faça isso, isso é maquiavélico, é maldade. Ok? Então, um beijo para todo mundo. Até quarta-feira que vem. Lembrando que amanhã a gente tem vídeo. Ah, e se vocês estiverem gostando dos vídeos, comenta lá nos vídeos. Vocês viram que a produção agora tá me sacaneando, né? Eles estão colocando os erros de gravação nos vídeos. Mas é bem legal porque é uma maneira de vocês acompanharem minha vida, de ver o que acontece por trás dos bastidores. Então eu faço a questão de ser 100% verdadeira com vocês e trazer a realidade daquilo que a gente faz de verdade, com muito carinho, especialmente para vocês que têm acompanhado a gente. Um beijo, até quarta-feira que vem. E surgindo dúvida, pergunta, manda pra mim, ok? Ah, tô assistindo de Feliz Natal, olha que chique! Internacional. Internacional não, né? É interestadual de outro estado. Mas enfim, valeu a pena, né? Um beijão e até a próxima.